Na oportunidade, vos cumprimento a todos com a paz do Senhor. Reivindicando a gentileza pelos irmãos. Abra a sua Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo de número 20, a partir do versículo de número 11. Apocalipse, capítulo 20, a partir do versículo de número 11. Eu louvo a Deus por esta rica oportunidade, a qual o Senhor, uma vez mais, nos tem concedido de poder estar junto com os irmãos, louvando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. Deus abençoe ao presbítero Fernando, a esposa do pastor Lafayette, mãe Ivani. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, o ministério e a toda essa linda igreja. Eu não sei se volto aqui, mas desde já eu quero agradecer a Deus e aos irmãos por esta oportunidade. Diz assim a palavra do Senhor: e vi um grande trono branco, no que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Versículo 15, o versículo mais triste da Bíblia Sagrada. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Podeis assentar, glorificando, exaltando e bendizendo ao nome do Senhor. Durante o convite que me fora proporcionado, eu pedi uma orientação de Deus acerca do que ministrar para os irmãos. Em uma data tão especial, uma data do Dia dos Pais. Senhor, eu quero que tenha uma mensagem que anime os irmãos a continuar prosseguindo na obra, fazendo a obra do Senhor. Algo que venha incentivar, dizer que Deus vai abençoar o irmão, que Deus vai exaltar o irmão. Ele falou: eu vou fazer isso, mas não é com você. Eu quero que você pregue isso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá, irmãos. A Bíblia, irmãos, ela é recheada de louvores a Deus, de bênçãos, de maravilhas, mas ela também é recheada de advertências para aqueles que não obedecem à palavra do Senhor. Nós ouvimos mensagens maravilhosas, mensagens que exaltam, que glorificam a Deus e glorifica também o homem, mas também nós precisamos ouvir mensagens bíblicas que falam de algumas advertências que podem ocorrer caso o homem não obedeça a palavra do Senhor. O tempo é curto, eu irei resumir bastante a mensagem, e se Deus permitir, em outro momento eu posso continuar. Quando nós vamos para o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, nós observamos Deus na criação, Ele com o pó da terra, Ele forma um boneco, e o boneco Ele sopra o fôlego de vida do seu espírito e da vida àquele homem. O homem começa a se chamar ali por Adão, e a Bíblia diz que havia comunhão entre Deus e o homem, tanto é que toda a viração do dia Deus se comunicava com o homem. O homem percebeu que todos os animais ali tinham uma disjuntora, então Deus ele faz a primeira anestesia. Adão ele tem um sono ali profundo dado por Deus, e após a primeira anestesia, Deus faz ali a primeira cirurgia. Da costela de Adão ele tira e forma ali uma mulher. Ele forma uma parceira, uma unidade perfeita. Tanto é, essa unidade era tão perfeita que a mulher nem nome tem. A mulher só recebe um nome logo após a queda. No capítulo de número 3, ela começa a se chamar Eva. Mas eu não vou me ater aqui a este espetáculo.
Mas a Bíblia relata, irmãos, que Deus, no capítulo de número 2 de Gênesis, no versículo de número 16 e 17, Deus adverte aquele casal dizendo que poderia comer de todo o fruto que havia no jardim, porém o fruto do conhecimento do bem e do mal, dele não poderia comer, porque o dia que dele comer, certamente iria morrer. Aquele casal desobedeceu a ordem do Senhor. A mulher comeu do fruto e repartiu ali com o homem. E a Bíblia então menciona que o homem foi separado de Deus, porque a comunhão que havia entre o homem e Deus foi desfeito pelo pecado da desobediência. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo de número 49, e o versículo de número 2, que os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não há possibilidade alguma de um homem estar na prática do pecado e dizer que tem comunhão com Deus. A Bíblia diz que não há homem que não peque, mas aquele que pratica e está na prática, sabe que está errado e não deixa, não há como ele ter comunhão com Deus. A partir do pecado, o homem se separou espiritualmente do Senhor. A partir do pecado, gerou a morte. A Bíblia fala de pelo menos 4 mortes que gerou após o pecado. Não há tempo para mencionar todos esses tipos de morte, mas eu quero falar pelo menos da morte física. Após o pecado, após a queda do homem, gerou primeiramente a morte espiritual, que foi a separação entre Deus e o homem. Deus procurou aquele casal e aquele casal fugiu da presença do Senhor. E logo após gerou a morte física, algo que nós contemplamos a todo o momento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a cada 1 segundo, 2 pessoas descem à sepultura. Então, a cada momento que aquele relógio troca ali segundos, 2 pessoas descem à sepultura no mundo. Cerca de 60 milhões de pessoas por ano no mundo, a sua vida é ceifada. A Bíblia então relata que, como o pecado gerou a morte. Romanos capítulo 6, versículo de número 23 diz que o salário do pecado é a morte. Romanos também menciona que como por um homem entrou o pecado, e o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Com o pecado, o homem conseguinte irá pagar com a morte física. O homem também, a partir do pecado, ele herdou uma natureza pecaminosa. Por isso que não há homem que não peque, porque nós herdamos de Adão a natureza pecaminosa. Mas ali ainda no Gênesis, no capítulo de número 3, o próprio Deus, ele faz ali uma promessa. Ele aponta ali para a serpente e diz que da semente da mulher nasceria um que iria ferir a cabeça da serpente e iria reatar novamente a comunhão entre Deus e o homem e iria ser maior do que a morte. Mas com o pecado a morte começou a existir. A Bíblia menciona a primeira morte, foi a morte de Caim por causa de um culto a Deus. Caim e Abel estavam cultuando a Deus e Caim matou Abel por causa de um culto ao Senhor. A Bíblia relata de muitas mortes, mas a partir do Evangelho de Lucas, mais propriamente do capítulo de número 2, a Bíblia diz que um anjo visita ali uma adolescente para jovem entre 14 e 16 anos. E diz para ela e faz uma promessa que do ventre dela nasceria aquele que seria maior e é maior do que a morte. Nasceria um que iria reatar a amizade. O homem continuaria passando pela morte física, mas agora, a partir de que este ser nasce, cresce e morre na cruz, o homem não estava mais condenado a morrer eternamente sem Deus. Então a Bíblia relata que esta criança ela começa a crescer em graça e em sabedoria para com Deus e para com os homens. Este homem é Jesus, a vida.
A Bíblia relata que Jesus ele inicia o seu ministério no Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 29, quando Jesus está próximo ali a ser batizado. João avista aquele que é maior do que a morte, diz: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aponta ali para Jesus e diz: este é maior do que a morte, este é maior do que aquilo que nós contemplamos todos os dias. Está ali a própria vida. Se Jesus era maior e é maior do que a morte, ele deveria ter alguns encontros com a morte. Quando nós vamos para o Evangelho ainda de Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 40 até o versículo de número 46, a Bíblia relata de um homem, um chefe das sinagogas, um príncipe das sinagogas, um homem de reputação, um homem de nome, um homem que tinha soldados à sua autoridade. Ele chega perto diante de Jesus, o dono da vida, e se prostra: Senhor, a minha filha está miseravelmente doente. Veja que Jairo ele chega até Jesus. Jairo, que significa Deus é o meu auxílio, ele chega até Jesus e pede a Jesus uma cura para a sua filha com 12 anos de idade. Então Jesus ele começa a se direcionar à casa de Jairo. Mas Jesus ele é interrompido por uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade. A menina com 12 anos, a mulher há 12 anos sofrendo de uma enfermidade. Aquela mulher, não sendo merecedora, e ela sabendo disso, que a sua doença o afastava da sociedade, ela toca nas partes mais baixas de Jesus, na orla das suas vestes, e diz: Senhor, me ajude certamente. E a Bíblia diz que saiu a virtude de Jesus, que é a vida. E aquela mulher recebeu a cura instantaneamente. Mas enquanto aquela mulher recebe a cura, o momento de Jesus curar aquela mulher foi o momento em que recebe a notícia Jairo, dizendo: não incomode mais Jesus, porque agora a sua filha não precisa mais de cura, a sua filha está morta. Não há como Jairo reverter a situação. Já contratamos pessoas, já está iniciando ali o velório, já estão chorando, já estão ali se despedindo. Pode retornar para casa e despedir-se da sua filha de 12 anos de idade. Imagine para um pai, para uma mãe, perdendo um filho com 12 anos de idade. Que dor, que sofrimento! Mas Jesus, o dono da vida, ele acompanha Jairo e diz: não se preocupe, a menina não está morta. Jesus adentra na casa de Jairo e vê as pessoas ali chorando, se despedindo, e Jesus novamente diz: a menina não está morta, e começaram a zombar do dono da vida. É o primeiro encontro de Jesus com a morte. A menina estava na cama, Jesus chama o pai, a mãe e os seus 3 discípulos. Jesus só chama aqueles que confiam no milagre, que creem no milagre, que creem na promessa, que creem na bênção, que creem que Ele pode reverter qualquer situação. O primeiro encontro de Jesus com a morte, a menina estava sobre a cama. Jesus diz: Talita cumi, ou seja, a menina, eu te digo, levanta-te. E a menina imediatamente levantou. A morte estava na casa, mas o dono da vida chegou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós retrocedemos para o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, e o versículo de número 11 ao 17, o cenário já é diferente. A Bíblia diz que uma mulher viúva estava ali levando o seu filho para ser enterrado. Já estava ali um cortejo fúnebre, diferentemente da filha de Jairo, que estava sobre a cama, com os familiares ali se despedindo. Neste momento, aquele defunto, aquele jovem, estava sendo levado para o cemitério para ser enterrado.
Não havia qualquer possibilidade, qualquer reversão de situação para a vida daquele jovem. Imagine a mãe que já havia passado por uma situação como essa, porque a Bíblia diz que ela era viúva. Agora perdeu o seu único filho. Que desolação aquela mulher estava, que tristeza profunda estava se passando no coração daquela mulher. Mas a Bíblia diz que Jesus, a própria vida, ele vai ter encontro novamente com a morte. E novamente, irmãos, Jesus, o dono da vida, ele encosta ali naquele caixão, naquele esquife, toca no jovem e diz: levanta-te, jovem. E a Bíblia diz que imediatamente o jovem começou a falar. Eu não sei como que você se encontra nesta noite. Não sei qual é a sua dificuldade, não sei qual é o seu problema, mas de repente você falou para Deus: a minha situação não tem jeito. Observe a situação desses dois personagens bíblicos. Eu creio que não é pior do que a sua. Eu sei que a sua não é pior do que essa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus, ele tem um terceiro encontro com a morte. Está no Evangelho de João, no capítulo de número 11, o versículo de número 38 ao 44. Agora, a ressurreição de Lázaro, que Lázaro significa Deus é o meu auxílio. No primeiro encontro de Jesus com a morte, a criança estava sobre a cama. No segundo encontro, estava sendo levado em cortejo fúnebre para ser enterrado. Agora, o terceiro encontro com a morte, a situação está ainda mais difícil. A Bíblia diz que Lázaro estava morto há 4 dias. Você pode acompanhar no Evangelho de João, a partir do capítulo 11, versículo de número 44. 38 ao 44. Mas o que me chama a atenção é que Lázaro, ele havia adoecido, e Marta e Maria, familiares de Lázaro, pediram para chamar Jesus. E a Bíblia menciona no capítulo 11, versículo 17, que havia 4 dias que Lázaro estava morto, e Jesus estava a uma distância de Jerusalém, a Betânia, de quase 15 estádios. Quando nós observamos assim quase 15 estádios, certamente é uma distância muito longe, certamente daqui em Porto Velho, daqui em Ji-Paraná, de repente, mas quando nós vamos fazer os cálculos, cada estádio é 185 metros, totalizando 2.775 metros de distância, menos de 3 quilômetros de Betânia Jesus estava. E Jesus, ele demora 4 dias para ir até Betânia, e quando chega, já havia feito ali o momento de se despedir, já havia levado Lázaro em cortejo fúnebre, já havia ali feito a certidão de óbito de Lázaro, a causa da morte, e havia colocado na sepultura, e já era o 4º dia. O corpo já estava em decomposição. Jesus, quando ele chega, ele observa ali aquelas mulheres ainda chorando, ele se emociona e acaba chorando também. Então Jesus é direcionado até o cemitério daquele local. Ele se dirige até o cemitério e diz: aonde foi enterrado Lázaro, meu amigo? E apontaram certamente a mim. E Jesus, ele disse: então remova a pedra. Observe, meus irmãos, o que cabe a mim e a você fazer, Jesus, ele não faz por nós. Muitas das vezes nós queremos que Jesus, ele faça alguma coisa por mim e por você, mas de repente necessita que eu dê o primeiro passo, que você dê o primeiro passo. A pedra os homens eram incapazes de remover. Então os homens ali removeram a pedra. No versículo de número 43, quando
aquelas pessoas removem a pedra, Jesus ele clama com grande voz dizendo: Lázaro, saia para fora. O corpo em decomposição, os órgãos foram restaurados, e a Bíblia diz que Lázaro saiu com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí, de repente, eu sei que causa curiosidade nos irmãos, eu também sou curioso, porque Jesus citou apenas o nome de Lázaro, porque certamente se ele citasse mortos, saiam para fora, o cemitério todo ressuscitaria, porque a própria vida estava. Glória a Deus! Mas um fato curioso para os irmãos também que são curiosos da Bíblia. A Bíblia relata que Lázaro estava enfaixado dos pés à cabeça. Como ele saiu para fora? Que quando ele saiu, Jesus disse: desata-o para que ele ande. Como que ele saiu? Se não podia andar, estava com as mãos e os pés. Lázaro, ele simboliza o arrebatamento da igreja. Aqueles irmãos que já desceram na sepultura foram levados ali para o paraíso e que estão aguardando a voz de Deus chamar. Glória a Jesus. Eles também irão flutuando ao encontro do Senhor Jesus rezado. Assim como Lázaro foi flutuando até a saída do túmulo, nós iremos flutuando até ao encontro de Jesus. Exato. Mas o versículo que eu li para a pregação nesta noite, ele fala de um grande trono branco, em que as pessoas irão passar por ele. Todos não. O grande trono branco não é para a igreja. Para a igreja é o tribunal de Cristo. A Bíblia então relata que aqueles que não estiverem o nome escrito no livro da vida não serão dignos de entrar no reino dos céus. Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, diz que ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo após isso o juízo. A morte é algo que pode acontecer a qualquer um de nós e a qualquer momento. E a Bíblia diz que após isso segue-se o juízo. Ela pode vir para o irmão Gideão, como pode vir para o irmão que está me ouvindo e me vendo neste momento. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do 19 ao 31, que ela chegou para dois personagens da Bíblia: o homem rico e Lázaro, que mendigava na porta daquele homem todos os dias. A morte chegou para o homem rico e chegou também para o homem pobre, para o homem que estava mendigando. Mas quando nós vamos observar os detalhes, o destino final foi diferente para os dois. Enquanto o rico foi levado ali para ser atormentado, a Bíblia menciona que Lázaro ele foi levado ali para um estado de alegria e gozo. A Bíblia relata que logo após a morte segue esse juízo. A Bíblia diz que o homem ele volta à terra, Gênesis capítulo de número 2, por quanto és posto, e a alma e o espírito volta a Deus, que é dono, e ele decide o destino de cada um de nós. Mas quando eu leio este versículo, vai ser o momento em que todos os povos que ainda não se apresentaram perante Deus em um tribunal irão se apresentar. Mais propriamente aqueles que morreram sem Cristo Jesus, aqueles que passaram pelo período aí da grande tribulação, aqueles que viveram no milênio, irão passar por este trono branco. E a Bíblia é bem categórica, dizendo: aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, o seu lugar, o seu destino, não é o céu. Nós estamos em um momento em que muitas pessoas estão colocando o seu nome à apreciação, para que nós ali
julguemos os mais eficientes para exercer um cargo público no período de 4 anos. Então, vários nomes estão ali sendo mencionados. Mas mais importante do que esses nomes serem reconhecidos pela sociedade, eu digo a você, o mais importante para você é ter o seu nome escrito no livro da vida. De repente o irmão não é reconhecido, o irmão não é visto, não é falado por ninguém com destaque, mas se está escrito no livro da vida, vai chegar um momento em que as trombetas irão tocar. Assim como um professor faz uma chamada em uma sala de aula mencionando o nome do aluno, Jesus, com o seu livro, ele vai chamar o nome de cada um que estão preparados para aquele livro. Certamente ele vai dizer: Gideão, subi cá. Fernando, subi cá. Mas, irmão Gideão, a Bíblia diz que é um abrir e fechar de olhos para os que ficarem aqui na terra. Porque os que estiverem com seus nomes escritos no livro da vida, os seus corpos irão transformados. Esse tempo de hora não vai existir, porque nós iremos viver a eternidade. E a eternidade não existe no nosso tempo. Cada um de nós iremos ser mencionados pelo nome, mas o nome preferido está escrito nos registros de Deus. A todo momento, para nossa compreensão, todas as nossas obras, ela é escrita em um livro, sejam obras boas ou obras ruins. Porém, tem um diferencial. Quando eu faço obras ruins e peço perdão a Deus, assim como nós pegamos uma borracha e apagamos, a Bíblia diz que Ele lança no mar de esquecimento e não lembra nunca mais. Eu sei que você está entendendo esta noite o que o Espírito Santo está tocando em seu coração. Você fez já algumas coisas que não agradaram e não agradam ao Senhor. Mas hoje Ele está lhe dando uma oportunidade. Ele te trouxe aqui para ouvir esta palavra. Palavra esta que de repente não é uma palavra que vai te agradar, mas é uma palavra que vai direto ao encontro da sua necessidade. É uma palavra esta que pode te levar para o céu. Muitas das vezes outras palavras levantam o nosso ego, mas não nos levam para o céu. Às vezes recebemos umas palavras de cura, mas a cura não nos leva para o céu. A Bíblia menciona 10 leprosos que foram curados, mas nem todos salvos, apenas um. A cura não nos leva para o céu, mas o nosso nome escrito no livro da vida do Cordeiro, este sim leva para o céu. Eu não sei como você se encontra aqui nesta noite, mas vele pelo seu nome, que ele esteja escrito no livro da vida do Cordeiro. Livro este a qual, desde a fundação do mundo, Ele já tem preparado para cada um de nós e escreve a nossa história. Nós batalhamos, nós lutamos no mundo atual para ser reconhecidos. Mas eu pergunto a você se lembra de alguém que já partiu há mais de 100 anos? Se Jesus não arrebatar a igreja, daqui a 100 anos, ninguém lembra mais de nós. Ninguém. Mas a Bíblia diz que a nossa história está sendo escrita. Ele conhece e nós estamos na palma da mão dele. Hoje tem muitas pessoas que se dizem amigos, que se dizem pessoas próximas. Mas se a morte chegar para cada um de nós, o máximo que este amigo, que esta amiga, que este se diz companheiro pode fazer é ir contigo até o cemitério da cidade. Colocar ali algumas flores, jogar uma terrinha ali, e a partir daquele momento é você e Deus.
vai doer para o amigo, para o parente querido, mas vai chegar o momento que ele vai te esquecer. É natural isso. E como nós iremos se apresentar perante Deus? Como nós iremos de frente do Senhor que vê todas as coisas? Aqui nós podemos recorrer aos tribunais, habeas corpus, responder em liberdade, mas ali não tem como correr, como fugir da presença do Senhor. Todos nós iremos dar conta do que nós fazemos aqui na terra, seja bom ou seja mal. E aí nós teremos o nosso destino. Viveremos eternamente com Deus ou viveremos eternamente sem Deus. Muitas das vezes nós ouvimos mencionar onde você irá passar a eternidade. A eternidade não passa, é para todo sempre. Essa separação para todo sempre é chamada de segunda morte, ou morte eterna, que é a separação total de Deus. Passamos pela morte física, não é tão ruim. Porque Deus ele pode nos ressuscitar no arrebatamento da igreja. Mas a segunda morte, que é a morte eterna, é a separação total do homem de Deus. Essa não tem como reverter a situação. Cada um de nós aqui nesta noite, que está presente no culto ou está me ouvindo, hoje você tem uma escolha a ser feita. E essa escolha ela só pode ser feita enquanto você tem o fôlego da vida. Mas vai chegar um momento que de repente esse fôlego ele pode ser tirado. E não necessita de muito tempo. 2 minutinhos que tira esse fôlego de vida seu, você não tem como mais viver entre nós. Aí a Bíblia diz, segue-se o juízo. Aí você vai se apresentar perante o dono da vida, que entregou o seu filho em uma cruz. Ele morreu em uma cruz. Não há momento para pronunciar que Jesus passou na cruz. Mas ele passou a maior humilhação que qualquer ser humano poderia passar, sendo um filho de Deus. Mas ele não abriu a boca, ele não questionou, ele não mencionou, porque ele sabia que ele se entregando à cruz, você ouviria esta mensagem hoje, e ouviria o que ele fez por você. Muitas das vezes você questiona, Senhor, o que o Senhor tem feito por mim? Ele entregou a vida dele para que você tivesse a oportunidade hoje de servir a Deus, ainda que passe pela morte física, mas não é uma separação total de Deus, porque vai chegar o momento em que os que morreram em Cristo Jesus ouvirão o toque da trombeta. Os seus corpos irão ressuscitar e irão ao encontro de Jesus nos ares. Com a permissão do nosso dirigente, eu peço que vocês coloquem o pé. O meu tempo já se foi. Eu não irei prolongar mais do que 1 minuto. Mas se você ouviu esta mensagem, se essa mensagem tocou no seu coração, se Deus falou contigo e você tem a plena convicção, eu te convido a levantar a sua mão. Não há necessidade de vir aqui. Se você acha que de repente pode te expor, você aí mesmo pode dizer, eu reconheço Jesus como meu Salvador e a partir de hoje eu quero ser diferente. A Bíblia diz que ele escreve o seu nome no livro da vida. Mas no livro do Êxodo, no capítulo de número 33, o versículo de número 32, a Bíblia também diz que ele risca o nome do livro da vida daqueles que estão na prática do pecado. Muitos, às vezes, estão cultuando ao Senhor, mas estão na prática do pecado e o nome não está escrito no livro da vida. O nome está escrito no hall de membros. O
nome está ali, diácono, presbítero, pastor, mas isso não importa nada. O importante é o teu nome estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu quero te convidar a dar este passo. E Deus, Ele escreve hoje o teu nome no livro da vida. E não apaga nunca mais se você manter na presença dele. Que Deus, Ele nos abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Esse é o momento da sua oportunidade. É bem simples. Parece complicado, mas não é. Como eu costumo dizer, é simples assim. O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. E é tão simples que, se não está escrito no livro da vida, você sabe que não está. Se você perguntar para você, meu nome está escrito no livro da vida, você tem a resposta. É simples. E como nós sabemos disso? Porque é uma ligação do ser humano. Ele recebeu o sopro de vida, ele recebeu um espírito de vida que procura o dono da vida. E se você, por causa da sua teimosia, por causa das suas escolhas, não vive de acordo com o dono da vida, você sente isso dentro de você. E é com você que nós estamos falando nesta noite. É justamente com você. É com você que não tem certeza do nome escrito no livro da vida, que nós estamos dizendo que há uma oportunidade aberta para você. Se você se render aos pés do dono da vida, o seu nome estará escrito no livro da vida. Glória a Jesus. O que ouvimos aqui é que todo aquele que não foi encontrado o nome no livro da vida, ele foi lançado no lago de fogo. Sem querer te causar algum medo, o lago de fogo foi feito para jogar no inferno. O lago de fogo é muitas vezes pior do que o inferno. A Bíblia diz que o inferno, o diabo, os seus anjos e todos aqueles que não aceitarem a Jesus serão lançados no lago de fogo. É simples assim. Como também é simples você fazer um gesto de levantar a sua mão, se rendendo aos pés do Senhor Jesus. Levantando a sua mão, se rendendo aos pés do Senhor Jesus, que morreu na cruz do Calvário, com os dois braços abertos, quando era para eu e você estar naquela situação. Mas Ele, por causa do grande amor de Deus, Ele morreu em nosso lugar. E nós te convidamos a aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, o dono da vida. É interessante que no próprio livro do Apocalipse, o texto onde diz que no lago de fogo é o lugar onde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. O que significa isso? Quando nós vamos estudar, nós entendemos que o termo bicho nunca morre significa o remordimento da consciência. Quem não aceitar a Jesus e que for lançado no lago de fogo e que for estar essa eternidade longe de Cristo, longe de Deus, é esse que vai estar vivendo, é estranho dizer, mas ele vai estar vivendo a morte eterna. A consciência dele vai saber que ele esteve um dia em um culto onde foi dada a oportunidade para ele escolher a vida e a morte. A gente não precisa complicar porque é simples. Tem dois caminhos. São apenas duas escolhas. Deus coloca para você hoje a vida e a morte. E um dia, quando Deus falou isso para os israelitas, Ele disse: eu aconselho que escolha a viva para que vivas. É bem simples. Glória a Deus. Nós somos inteligentes como seres humanos. Deus nos dotou de inteligência ao ponto de nós podermos fazer uma ótima escolha. E meu querido, minha irmã, meu irmão,
A escolha é: você escolhe a vida ou a morte? O nosso conselho, a nossa oração é que você escolha a vida, e a vida é Jesus Cristo. Não tem como você ter salvação sem ser por Jesus Cristo. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que quer aceitar a vida nesta noite? Tem alguém que quer se render aos pés do Senhor para ter o nome escrito no livro da vida? Se tem, nós assistimos com você. Venha, nós queremos orar por ti. Nós queremos te ajudar nessa caminhada que não é fácil. Tá? Nós não estamos aqui também para te enganar. Quando você escolhe o dono da vida, que sofreu por nós, também não vai ser uma vida fácil. Mas o bom é que o dono da vida, ele vai estar sempre conosco para nos abençoar, para nos guardar. Aleluia. Tem alguém para Cristo? É a sua grande oportunidade. Eu, se fosse você, não deixava passar de jeito nenhum. Até porque nós não podemos garantir se você vai ter outra oportunidade. Mas agora você está tendo. E o dono da vida está prontinho para te transformar. O nosso Deus, eu costumo dizer que Ele é especialista em pegar gente problemática, gente ruim, gente esquisita, gente terrível, e transformar essa pessoa. Mas transformar mesmo, transformar em príncipes. Só precisa você aceitar Jesus como Salvador. Que não importa o seu pecado, não importa o que você praticou, não importa o quanto você é ruim, porque o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, Ele tem todo o poder para perdoar pecado. O nosso Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem condição de te transformar. E aquilo que você acha que é impossível acontecer, para o nosso Deus não é impossível de jeito nenhum, porque Ele tem todo o poder nos céus e na terra. De repente você tem alguma dúvida, porque tem alguma situação, mas eu não vou conseguir resolver. De verdade, você não vai conseguir resolver. Mas nós estamos oferecendo para você a grande oportunidade de aceitar o dono da vida, aquele que pode fazer todas as coisas. É o dono da vida, o Criador dos céus e da terra, aquele que te fez, aquele que te conhece, aquele que conhece todos os seus medos, inclusive. Ele pode te transformar. Glória a Deus. O desejo do nosso coração é que Deus te dê outra oportunidade. E nós, como igreja, estaremos aqui sempre prontos a orar por você, a caminhar contigo, a te ajudar. Porque nós estaremos indo para o céu daqui a pouco. O arrebatamento da igreja vai acontecer e nós estaremos subindo. Aqueles que morreram antes de nós, aqueles que morreram com Cristo, ressuscitarão primeiro e nós estaremos juntos ali no céu. E a nossa missão é fazer com que você também vá conosco. E por isso nós insistimos. Imagina o amor de Deus por você. Ele enviar o próprio Filho para morrer por você. Mas você hoje quer dizer não. Nós respeitamos a sua decisão e estaremos orando por você. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada conforme o Senhor orientou o Teu Filho. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra poderosa. Te louvamos, Senhor, pela vida do Teu Filho, o presbítero Gideão de Oliveira. Ó Pai, que transmitiu a Tua palavra. Que o Senhor continue abençoando a ele, abençoando o ministério, abençoando a família. Pai querido, nós oramos nesse instante, Senhor, por aquelas pessoas que ouviram a Tua palavra nesta noite, que não tiveram forças para decidir, ó Pai, se escolhem a vida ou a morte. Nós rogamos a Ti, Senhor, nós imploramos, ó Pai, fala profundamente no coração. Tira, Senhor, todas as algemas, todas as correntes.
Quebra, Senhor, tudo aquilo que é do mal que prende, ó Pai, essa pessoa. Ó Pai querido, porque nós almejamos que essa pessoa seja salva por Ti. E nós te pedimos, ó Deus, que se for da Tua vontade, que o Senhor conceda outra oportunidade para que estes aceitem a Ti como único e suficiente Salvador. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, tinha a previsão de terminar mais cedo lá no Templo 7 e o pastor estar aqui para fazer algumas considerações, algumas apresentações, mas eu estava vendo ali que não terminou ainda. Então a convocação é que na terça-feira estejam todos aqui, porque tem bênçãos para nós. Além de tudo, nosso pastor estará ministrando a palavra de Deus e fazendo a apresentação do nosso irmão que está sendo ordenado ao presbítero e outras apresentações que precisa ser feito para a igreja. Então na terça-feira todos estejam aqui e os demais avisos nós passaremos todos na terça-feira. Que Deus continue abençoando. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando nosso querido irmão, presbítero Gideão de Oliveira e a sua família. E a porta vai estar sempre aberta para a ministração da palavra de Deus, para vir congregar com a gente, tá? Que Deus continue abençoando. Estendam as mãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos que agora dizem amém. Glória a Deus. Abraço pelo menos os 8.